Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, dia 22/6/2002, nós vamos trabalhar atividades complementares, né? Na aula passada, dia 19/6, nós estudamos a primeira situação de aprendizagem do segundo bimestre lá do caderninho, né? Que era operando conotação científica. E nós fizemos a situação de aprendizagem 1. Certo. Hoje, então, nós vamos dar continuidade explorando um pouquinho mais sobre notação científica. Então, ó, vocês podem copiar no caderno de matemática e resolver lá também, tá bom? Não tem no caderninho, é uma atividade complementar aí, tá bom? Então, notação científica, certo? Então, ó, eu já enviei um arquivo com essa atividade para vocês ou copiarem ou imprimirem, já ir resolvendo e agora eu vou enviar a correção, tá bom? Tudo bem? Então, olha só. O principal argumento para justificar o uso de uma notação na forma de potência de 10 é que ela facilita a compreensão, a comparação e as operações com um número muito grande ou muito pequeno. Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências de base 10. Da definição de potência, temos que, nós vamos relembrar a potência de 10, né? Então, ó, 10 elevado a 0 vai dar 1. Todo número elevado a 0 dá 1. 10 elevado a 1 vai dar 10. Sempre o expoente que tiver aqui com a potência de 10 é o tanto de zero que vai ter. 10 elevado a 2 vai ser 1 acompanhado de 2 zeros. 10 elevado a 3, 1 acompanhado de 3 zeros. 10 elevado a 5 é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado o 1 acompanhado de 5 zeros. Então, uma regra da potência é que o número que tiver no expoente é o total de zero que vai acompanhar 1, tá? Então, observe que na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros da resposta. Veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zeros que temos à direita. Isso é equivalente a dizer que a quantidade de casas decimais andadas para a direita é igual ao expoente da potência. Então, isso que eu falei para vocês. Se aqui o expoente é 10, então aqui vai ter 10 zeros, certo? Vai ficar 10 elevado a 10, vai ficar igual a 1 acompanhado de 10 zeros. Tá bom? Sempre, isso é uma regrinha, tá? Agora, outro caso que devemos analisar é quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, por exemplo, 10 elevado a 1, para que ele fique positivo, a gente passa ele para o denominador. Então, a gente coloca o 1 no numerador e fica 10 elevado a 1 para o 1 ficar positivo. Nesse caso, nós vamos ter 10 elevado a 1 é 1, é 10, né? E aí, 1 décimo, como vai ficar? Coloco 1, se tem uma casa decimal, anda uma vírgula, então vai dar 0,1. 10 elevado a 2, vai ficar 1 sobre, para ficar positivo o expoente, fica 1 sobre 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. E aí vai ficar, então, o 1, se tem duas casas decimais, então vai ficar 1, 2, então vai ficar 0,01, certo? Se é 10 elevado a 3, a menos 3, fica 1, o 10 elevado a 3 vem para baixo para ser positivo, que é, se é aqui 10 elevado a 3, como vai ficar isso? 1, 2, 3, então vai dar 1000. Então, 1 sobre 1000 eu coloco 1, se tem 3 zeros eu vou andar 1, 2, 3, coloco a vírgula e o zero. Então, 10 elevado a menos 3, observe que fica 3 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 2, 2 casas. 10 elevado a menos 1, 1 casa. Sendo assim, ó, usando essa ideia, se é 10 elevado a menos 4, vai ficar o 1, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Se é elevado a 5, 5 casas decimais. Se é elevado a 6, 6 casas decimais. E assim vai, certo? Tudo bem? Então, observe que quando o expoente é negativo, as casas decimais aparecem à esquerda do número, isto é, andamos casas decimais para a esquerda. Então, ó, andamos, se é 6, eu vou pôr o 1 e vou andar 6 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloca a vírgula completa com 0. Se é 10 elevado a menos 5, vou pôr o 1 que está no numerador e vou andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, coloca a vírgula e o 0. Sempre vai ser essa a ideia, certo? Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Como que eu posso escrever esse número aqui em potência de 10, ó? Eu vou fazer a vírgula, vir parar aqui. Então, ó, vai ficar 3,4 vezes
a vírgula veio parar aqui, então vai ficar vezes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou então vocês podem só andar colocar assim, ó. A vírgula não estava aqui, ela não andou para a direita 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Então, você vai vir aqui, ó, ela vai 3,4 vezes 10 elevado a menos 6, porque ela veio parar aqui no meio. O número ficou 3,4 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Pode colocar dessa forma aqui, tá bom? Agora, se eu tivesse aqui, ó, esse número para escrever em potência de 10, olha só, 134, quantas casas ele andou, ó, para ficar o inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 10 elevado a 9. Então, eu posso escrever esse número do código de vírgula normal, né, numa fração, notação científica, que aparece o 10, tá bom? Então, ó, agora nós vamos fazer alguns exercícios explorando esses conceitos. Olha só, calcule as potências, 10 elevado a 2, o 1 seu expoente é 220, vai dar 100, ou 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 4, o 1 acompanhado de 4 zero, ou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10.000 do mesmo jeito. 3 vezes 10 elevado a 6 vai ficar o 3 vezes. Quanto que é 10 elevado a 6? É o 1 acompanhado de 6 zeros. Vezes o 3, 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 milhões, certo? Tudo bem? 4 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é o 1 acompanhado de 5 zeros. Vezes o 4. Então, vai ficar o 4 acompanhado de 4 zeros. De 5 zeros. Por quê? Porque 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 400 mil. 8 vezes 10 elevado a 6. 8 vezes 10 elevado a 6 vai ficar 1, acompanhado de 6 zeros. 8 vezes 1, 1 vai ficar 8 acompanhado de 6 zeros, que vai dar 8 milhões. Agora, quando o expoente for negativo, é aquela ideia que eu havia dito, né? Para o 2 ficar positivo, ele vem para baixo, 10 elevado a 2, que é 100. Então, ficaria assim, ó, 1 sobre 10 elevado a 2, que é igual. 10 vezes 10 vai dar 100, 1 centésimo. Coloco 1, se tem 2 casas decimais, ando 2 casas para a esquerda. Então, se o número for negativo, eu vou pôr o número que apareceu, que no caso é 1, vou contar 1, 2, coloca a vírgula, porque aqui é 2. 10 elevado a menos 4, então eu vou pôr o 1 e vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, coloca a vírgula e o 0, certo? 10 elevado a menos 6, vou pôr o 1 e vou contar 6 casas com 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocando 6, 0, coloca a vírgula e o 0. 5 vezes 10 elevado a 6. Quem é 10 elevado a 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloca a vírgula e o 0. Então, 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar o 5, porque eu multipliquei por 5. 6 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a vírgula e o 0. Certo? Então, tanto positivo como negativo aqui, potências de 10. Escreva os valores abaixo utilizando potência de 10. Vamos relembrar como eu escrevo o número, ó. Eu escrevo o número por classes, então eu tenho aqui, ó, unidade simples, que tem unidade, dezena e centena. Aí eu tenho unidade de milhar, eu tenho milhar, certo? Quem tem no milhar? Unidade, dezena, centena. Eu tenho depois do milhar a classe do milhão. Quem entra aqui no milhão? Unidade, dezena, centena. Depois nós temos quem? O bilhão. Quem entra aqui? Unidade, dezena, centena. Depois nós temos o trilhão. Quem entra aqui? Unidade, dezena, centena. E assim eu vou lendo o número, ó. Quando tiver aqui trilhões, bilhões, milhões, milhar, unidade simples. Então aqui ele tem 1 trilhão. Então, ó, 1 trilhão eu vou colocar aqui, ó, 1 trilhão. O resto eu vou completar tudo com 0, ó. Todas as ordens. Então, eu coloquei esse número que eu coloquei aqui, ó. Então, ficou... Como eu leio esse número aqui, ó. Separo os pontos aqui só para facilitar. 1 trilhão. 1 trilhão. Escrevi ele aqui. Quantos zeros ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ficar 10 elevado a 12. Certo? Passando do número para notação científica, potência de 10. 23 bilhões. Então, eu vou vir aqui, ó, 23
bilhões. Então, completo aqui com zero, ó. Vim nos bilhões, como é 23, vem na dezena e na unidade, completo com zero, ó. Então, vai ficar 23 bilhões. Então, eu vou pôr 23, coloquei esse número aqui. 23 vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a 9, certo? Agora aqui, ó, 200 milhões. Milhões tá aqui, ó, 200 milhões. Vou igualar com zero, completar tudo com zero as casas. Então, ó, quantos zeros? Eu vou pôr 2 vezes 10 elevado a quanto zero? 1. Quantos zeros tem? É o tanto que vai ser meu expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 10 elevado a 8 é 200 milhões. 80 trilhões. 80 trilhões vai vir aqui, ó. 80 trilhões, bilhões, milhões, milhar, unidade simples. Vou pôr o 8 vezes 10. Quantos zeros tem? 3, 6, 9, 12, 13. Então, 10 elevado a 13. Certo, pessoal? Tudo bem? E assim nós escrevemos os números em... que seria um número enorme, né? A gente escreve, então, em potência, em notação científica, potência de 10, para ficar um número menor. Tá bom? Certo? Terceiro exercício, ele fala assim, ó, escreva os números a seguir com potência de 10, de duas maneiras diferentes. Ó, 250, eu posso pôr que é 25 vezes 10, tem um zero só, elevado a 1. Pode ser assim? Pode. Eu posso também trazer a minha vírgula aqui, ó, aqui no meio, então, 2,5. Então, se eu trouxer ela aqui, 1, 2, eu vou ter andado 2 casas, então, 2,5 vezes 10 elevado a 2, porque eu andei 1, 2, certo? Para ser o 250. Tem outras possibilidades? Tem outras possibilidades. Por exemplo, só pediu 2, mas eu vou fazer mais uma, ó. Se eu andasse 3 casas, ó, 1, 2, 3, então ficaria vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu ia fazer 10 elevado a 3, certo? Que daria também o 250. 0,004. Como eu poderia escrever isso? Eu poderia escrever que é 4 vezes 10. Quantas casas ele vai andar aqui para chegar aqui, ó? Ele está andando para trás, então ele vai andar menos 3. É uma possibilidade, certo? Outra possibilidade, né? Que a gente poderia estar escrevendo 4 vezes 0,001. Tá? Porque aí, ó, 4 vezes 1 daria o 0,04. Duas possibilidades, escrevemos essas duas, tá bom? Agora, 4,73. Como a gente poderia estar escrevendo, ó? Eu poderia estar escrevendo assim, ó, fazendo a vírgula andar uma casa aqui, ó. 0,473. Daqui ela veio para cá. Então, eu ia multiplicar, ia ficar vezes 10... vezes 10, né? Porque aí se eu multiplicar por 10 de novo, a casa anda para cá, certo? Outra possibilidade, ele pediu duas, né? Vamos fazer o 473 vezes 10. Quantas casas ele andou? Ó, 1, 2, né? Então, eu ficaria aqui elevado a 2 negativo. Por quê? Ó, ele andou 1, 2, para ele crescer, né? Ficar 475. Então, se eu andei para frente, ó, para cá, eu multipliquei por 10. Uma casa, uma casa. Se eu andei para cá, eu multipliquei por 10 elevado a menos 2. Então, ficou ou dessa forma, ou teria outras maneiras também, tá bom? Agora aqui, ó, 0,125. Eu poderia mandar uma casa aqui, ó. Então, se eu andei para a direita, ele vai ficar 10 elevado a menos 1. Igual aqui, ó, eu andei para a direita com a vírgula, ficou elevado a menos 2, certo? Agora, eu poderia também ter pego 125 vezes agora, essa vírgula tá aqui, 1, 2, 3. Eu andei 3 casas para a esquerda, então, para a direita, desculpa, menos 10 elevado a menos 3, certo? Nesse número aqui, eu poderia colocar que é 253 vezes 10. Eu andaria 2 casas para cá, né? Então, potência de 10. Poderia ficar assim, certo? Ou eu poderia, a vírgula vir parar aqui, ó. 2,53, 1, 2, 3, 4, né? Então, vezes 10, né? Elevado a 4. Porque, ó, a vírgula veio aqui, 1, 2, 3, 4. Veio parar aqui, então 10 elevado a 4. Certo? Tudo.
Aqui, pessoal, uma regrinha prática, ó. Para vocês, para facilitar. Quando você andar para a esquerda, o expoente do 10 fica positivo. Para a esquerda, ele fica positivo, tá? E quando você... O número de casas que você andar. E quando você andar para a direita, o expoente fica negativo. O número de casas que você andar, certo? Então, aqui é uma regrinha para facilitar, tá bom? Certo? Então, tá bom. Olha só. Agora, o quarto exercício. Escreva os números a seguir por extenso em notação científica. Então, como vai ficar aqui, ó? Eu vou trazer a vírgula aqui, ó. 7,3 vezes 10. Quantas casas ele andou para a esquerda? Né? Então, vamos contar? A vírgula, se fosse ver, estava atrás do número. Se a gente andar para a esquerda, igual a gente andou para a vírgula, o expoente vai ficar positivo. Então, vamos contar as casas, ó. Tava aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 10 elevado a 9. Então, ó, regrinha. Quando ele andar, a vírgula andar para a esquerda, o expoente ficou positivo. Então, 7,3 vezes 10 elevado a 7. 9, desculpa. Agora aqui, ó. Onde nós vamos levar essa vírgula aqui? Vamos levar ela aqui, ó. Para ficar um inteiro aqui. A vírgula estava aqui, ó. Nós vamos andar, então, quantas casas? Eu vou andar da direita para a esquerda. Então, se eu andar para a esquerda, o expoente fica positivo. Quantas casas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Até chegar no 2,98, ficou 18, certo? Vou trazer a vírgula agora, ó, aqui no meio, ó, vezes 10. Se eu andar para a direita, fica negativo. Então, eu estava aqui, minha vírgula, eu vim para cá. Quantas casas eu andei? Menos uma, certo? Tudo bem? Tá bom? Agora aqui, ó, eu vou andar aqui, ó. Vai ficar 4 inteiro. A vírgula estava aqui, ela andou para onde? Para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, para ela vir parar aqui. Então, vezes 10 elevado a menos 4, certo? Agora aqui, ó, eu vou levar a vírgula aqui. Vai ficar 1,25 vezes 10. Ó, se eu andar para a direita, o expoente vai ficar negativo. Quantas casas eu andei? Tava aqui, eu vim parar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Olha esse exemplo. Transforme os dados numéricos em notação científica. A população da China, alguém fala, professora, não tinha outro para pegar? Né? É aproximadamente 1,3 bilhões. Certo? Bilhões. Tá. Então, vamos colocar aqui, ó, de novo. 1,3 bilhões, então vai vir aqui, ó. Vou colocar aqui na tabela, ó. 1 bilhão. Milhões, milhar, unidade. Certo? Vou colocar aqui, ó. 1 bilhão, milhões, milhar e unidade. Certo? Ali eu não coloquei na parte correta. Aí, 300, faltou 3 aqui, né? Então, vai ficar aqui um 3 no lugar. É 1,3. Então, ó, 1 bilhão, 300 milhões, milhar e unidade simples. Nós vamos escrever isso em potência, em notação científica. Vou trazer a vírgula aqui, ó. Se eu andar, a vírgula é como se ela estivesse no final do número, certo? Se não existe ela... É que nem o rabinho do cachorro, não fica atrás do número. Então, nós vamos imaginar que a vírgula está aqui atrás do número, ó. Ela vai andar até chegar aqui. Quantas casas? Vezes 10, né? Quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a 9. Ó como na notação científica ele ficou bem menor, certo? Aqui é só o 3, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 bilhão, 300 milhões... Tá? De habitantes aqui na China. Em notação científica ficou assim. Item B. A espessura da folha de papel é de mais ou menos 0,1 décimos de milésimo, certo? De metros.
ele quer isso em notação científica. Então, ó, eu vou pôr o 10, porque é 1, né? 10. Quantas casas ele vai andar aqui, ó, para a direita? 1, 2, 3, 4. Se ele andar para a direita, o expoente fica negativo, então menos 4 metros. Isso em notação científica. Então, essa regra ajuda muito, pessoal, vocês aí, ó. Quando andar para a direita, o expoente vai ficar, do 10 vai ficar positivo. Quando andar para a esquerda, o expoente do 10 vai ficar positivo. E quando andar para a direita, o expoente do 10 vai ficar negativo, tá bom? Certinho? Então, agora aqui, ó, sexta. Efetue as seguintes operações usando as propriedades da potenciação. Dê respostas em notação científica. Então, ó, 1.200 vezes 500.000. Como nós vamos fazer isso, ó? Primeiro, vamos transformar, trazendo a vírgula aqui, ó. Geralmente, a gente coloca sempre um inteiro aqui, ó. Então, 1,2 vezes 10. A vírgula estava atrás do número. Quantas casas eu andei para chegar até lá? 1, 2, 3. Se eu andar para a esquerda, o expoente é negativo. Então, ó. Não, vai ficar aqui, ó. Pera aí. Então, ó, vai ficar como? Para ficar esse número, 1,2, ele vai ficar vezes 10 elevado a 3, porque a vírgula, ela veio parar aqui, né? Então, 10 elevado a menos 3. É como se fosse 1,2 vezes 1.000, para dar 1.200, vai ficar dessa forma. Vezes o 5... 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a 10 positivo. Por quê? Ele para ser o mesmo número, né? Agora aqui, ó, a multiplicação. 5 vezes 1,2 vai dar 6, certo? E aí, a gente, na multiplicação, a gente multiplica os números que estão na frente aqui, 1,2 vezes 5, conserva o 10 e soma, na multiplicação de bases iguais, lembra de potência? A gente soma os expoentes, 3 mais 5. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 8, certo? Vai ficar dessa forma, então. Aqui, ó, quando eu andei para a direita, né, então, ó, 1,2, eu andei para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, o expoente ficou positivo, ó. Então, eu estava aqui 1, 2, 3... casas, então ficou 10 elevado a 3 positivo, porque eu andei para a esquerda. A mesma coisa aqui no 5, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. Então, se eu andei para a esquerda, o expoente ficou positivo. Na multiplicação, volto a repetir. Multiplico o que está na frente da potência, 1,2 vezes 5 vai dar 6. E a potência de base 10, quando a gente tem potência de base 10, que a gente viu lá no sexto ano, se a base for iguais, eu conservo a base e somos expoente. 3 mais 5 vai dar 10 elevado a 8. Certo? Tudo bem? Agora aqui, pessoal, ó. Eu tenho lá 0,00015 vezes 0,002. Então, ó, eu vou fazer a vírgula vir parar aqui, ó. 1,5 vezes 10. Ele andou agora para a direita. Se andou para a direita, o nosso expoente vai ficar negativo. Quantas casas ele andou? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para a direita, menos 4. Vezes o 2, a vírgula vai vir parar aqui, ó. Quantas casas ele andou para a direita? 1, 2, 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3. Andou para a direita, andou para a direita, o expoente vai ficar negativo. Então, eu multiplico aqui, ó. 2, vou pegar os inteiros aqui, ó, que tá na frente da potência. 2 vezes o 1,5. 2 vezes 1,5 vai dar 3. Potência de 10, como eu faço? Fica 10 e eu somo menos 4 mais menos 3. Então, vai ficar 3 vezes 10, devo 4, menos com mais vai ficar menos 3. Devo 4, devo 3, vou ficar devendo 7. Então, vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 7. Certo? Tudo bem? Depois, ó, C. Eu tenho divisão, certo? Então, vou colocar aqui a vírgula, ó. A vírgula estava aqui, ela vai para a esquerda. Se ela vai para a esquerda, meu expoente vai ficar positivo. Eu posso tanto ir no 45 como aqui no meio. Eu vou no 45, então, ó. 45. Quantas casas ele vai até chegar aqui no 45? Ó, 1, 2, 3, 4. Para a esquerda fica positivo, certo? Dividido por
0,09. Então, vai ficar 9 inteiros. Eu coloquei 45 para dar uma divisão exata. Porque se eu colocasse no 4,5, daria mais difícil. A gente já... Visão da divisão, ó. 45 vai dar divisão por 9 exata, certo? Então, vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3. Andei para a direita. Se eu andei para a direita, meu expoente é negativo. Bom, vou dividir, então. 45 por 9 vai dar 5. Fizemos essa divisão aqui, ó, do 45 por 9. Quando eu tinha lá, no sexto ano que a gente estudava, quando a base era igual, conserva a base. O que eu faço com o expoente? Subtraio. Então, ó, lá, quando as bases são iguais, eu vou conservar, vai ficar 4 menos, eu vou subtrair o menos 3. Então, vai ficar 5 vezes 10. Aqui menos com menos vai dar mais. Então, 4 mais 3, 7. 5 vezes 10 elevado a 7. Pessoal, aqui vai ficar, ó, potência de potência. Então, vai ficar o 4 vezes 10. Ó, quantas casas ele andou até aqui? Se eu andar para a direita, o expoente é negativo. 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 tá elevado a 4, certo? Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó. 4, o que é 4 a quarta potência? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Vezes 4, 256. Então, aqui, ó, 4 elevado a 4. 4 elevado a 4, relembrando com potência. O 4 manda o 4 se multiplicar por ele mesmo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 4 vezes 64, 256. Então, vai dar 256 vezes 10. Potência de potência multiplicando os expoentes. 4 vezes 4, 16. Negativo. Pessoal, nós vamos parar por aqui hoje, que o vídeo já deu extenso, depois ele não vai lá no YouTube, tá bom? Na próxima aula a gente continua do sétimo em diante. Um beijo no coração, bye bye, tchau, tchau.